Estimado Percival, ¿cómo estás? Percival Campos Barbosa, ¿cómo estás tú? Sim, eu estou muito bem e prazer em falar com você novamente, Macarena. É Qué uma bueno. satisfação Muchas gracias, Percival, para mí también. Estás inaugurando los programas especiales. falar com você novamente, Macarena. É Qué uma bueno. satisfação. Muchas gracias, Percival, para mí también. Estás inaugurando los programas especiales de Septet Talks del año 2023. Tú eres el primer programa especial. Percival Campos Barbosa, el presidente de Septet Brasil y Chapter. Muy importante liderazgo, Percival, no solamente en Brasil, difundiendo la metodología Septet para la seguridad urbana, sino que también en la América hispana, arquitecto con una gran trayectoria, con un compromiso y sensibilidad social enorme. Percival, estamos en este programa muy importante con tu presencia tan maravillosa, porque es un programa donde vamos a hablar de la próxima Conferencia Mundial e Internacional de la ICA. ¿Qué te parece? Eu estou muito satisfeito em estar responsável por essa organização aqui no Brasil e muito satisfeito também pelo programa, pela difusão na América Latina, porque a gente precisa da colaboração de toda a América Latina, não? Eu acho que é muito Exacto. importante. Eso É es. muito, Ustedes tienen una palabra que a mí me gusta mucho cuando hablan parcería, dicen en portugués, la parcería, que son como sim, los, exatamente. sí, los aliados. Si quieres, explica qué significa. Nós precisamos desse intercâmbio, não? Ou seja, um soma com o outro, né? A experiência, o conhecimento, e isso resulta em alguma coisa melhor, né? Eso es como É una isso que a gente, evolución. Sí. sim, é uma evolução. Y cuéntanos, Septet, perdón, cuéntanos, Percival, desde tu perspectiva, ¿por qué es relevante impulsar Septet en Brasil? ¿Qué te motivó a estar liderando esta metodología allá? Cuéntanos. Veja bem, tanto eu quanto muitos estudiosos aqui no Brasil consideram a segurança como sendo o principal obstáculo para o desenvolvimento sustentável do país, tá certo? A gente sofre muito aqui no Brasil com a criminalidade e isso é um entrave ao desenvolvimento do país. Se você a segurança envolve muitos aspectos, não é? Sei lá, podemos falar de criminologia, de legislação, de polícia, de urbanismo, né, de arquitetura, de psicologia social, de comportamento das pessoas, de planejamento público, de planejamento privado, de orçamento, né? Financiamento, ações sociais e uma série de outras coisas. Então, segurança é um problema complexo, né? E não existem soluções simples para problemas complexos. Problemas complexos precisam de soluções complexas, Ujú. né? O CEPTED, para mim, né, na minha visão, nos mais de 25 anos que ele tem esse desenvolvimento sistemático através da ICA, apesar das origens anteriores, né, de Jane Jacobs e outros, tá certo? O CEPTED, com esses 25 anos de desenvolvimento, de aplicação, de casos reais, de apuração de resultados, né, ele tem uma bagagem técnica, né, e uma bagagem de experiência que, se a gente for olhar um enfoque, vamos dizer, holístico, né? O CEPTED consegue olhar as coisas de uma forma holística, né? Englobando todas essas áreas, né? O CEPTED pode contribuir muito como metodologia para o desenvolvimento de cidades sustentáveis Ujú. e seguras para os seus habitantes, né? Para a população. Então, a redução da criminalidade e do receio, do medo da criminalidade entre a população, me parece ser uma coisa fundamental. Isso que me motiva a desenvolver o CEPTED no Brasil, né? O Qué Brasil precisa. bonito. Comparto contigo tus ideas, Percival, sobre lo integral que es la metodología y también para quienes nos escuchan es muy importante decir que para que Septet funcione hay que aplicarlo bien, porque
Es un método que uno lo puede leer en Google, por ejemplo, en las redes, pero hay que estudiarlo. Y por eso la International Septet Association tiene muchos programas de certificación y acreditación de Septet, y me gustó mucho tu actitud basada en evidencia que buscó crear el primer grupo, la primera turma, Septet Brasil, el año pasado, para Sim. certificarse en CEPTED Introductorio Curso CAP de ICA. Cuéntanos un Então, poquito de eso. ¿De qué se então, trató y por qué lo hiciste? então você veja uma coisa. Eu, como arquiteto e urbanista, né, eu me dedico à arquitetura da segurança há quase 20 anos, tá certo? Nesses 20 anos, obviamente, eu tive conhecimento sobre o CEPTED, eu li muita coisa, eu estudei muita coisa, apliquei muita coisa, mas não de uma forma estruturada, vamos dizer assim, tá certo? Eu fazia isso por dedicação e vontade própria, né? Quando a gente conseguiu organizar o primeiro curso aqui no Brasil, que foi o ano passado, e a gente conseguiu a participação de 10 profissionais aqui no Brasil, isso me deu uma visão estruturada do processo, o que mudou um pouco a minha forma de olhar, tá certo? Essa visão estruturada, que é dada de uma forma sistemática, é muito importante. Então, cursos CEPTA, né, acreditados pela ICA, são fundamentais para o desenvolvimento disso, né? E também aumentam a base de praticantes, o que é também muito interessante, não? Tá Exacto, certo? exacto. Sí, y practicantes todos entrenados en la metodología teórico-práctica, porque tiene una parte teórica muy robusta, pero también hay que practicarla, hay que tener un Sim. caso de estudio y todo eso. Não. Y en ese sentido, Percival, desde tu perspectiva, ¿qué aporte crees que va a tener esta conferencia de ICA, la primera conferencia de ICA, International Septet Association, en Brasil a fines de octubre de este año? Cuéntanos. Sim, você veja que o Brasil é um país de industrialização tardia, né, em relação à Europa, em relação à América do Norte, né? Então, as cidades no Brasil sofrem Mm. com isso, tá certo? Porque elas acabam se desenvolvendo de uma forma em que elas são praticamente divididas em áreas diferenciadas, né? E cada área recebe um tipo de abordagem diferente, um tipo de desenvolvimento diferente, tanto por parte do Estado como por parte da população, e isso causa muito desequilíbrio, vamos dizer assim, nas cidades em relação de uma área em relação à outra, né? E esse desenvolvimento é muito dependente da ação do Estado, tá certo? No planejamento, na distribuição de serviços públicos, de transporte, de mobilidade, etc. O CEPTED, vamos dizer assim, ele nos mostra uma outra maneira de planejar as cidades, uma outra maneira de encarar o problema da cidade segura, da cidade sustentável, onde a população é chamada a participar, Ujú. é chamada a dar a sua opinião e influenciar no processo, o que pode, na minha visão, é uma nova maneira de encarar, né? Que é incluir as pessoas, ou seja, Ujú. um desenvolvimento, um urbanismo para as pessoas e pelas pessoas, Mm. né? Me parece ser muito importante, especialmente no Brasil. O Brasil está sofrendo ainda um processo de urbanização, é um fenômeno mundial, mas no Brasil, como em outros países, né, na etapa do Brasil, sei lá, posso citar, sei lá, o México, o Chile mesmo, né, o Peru, a Colômbia, a Venezuela, né, são países que estão em fases relativamente semelhantes de desenvolvimento Mm. social, né, tá certo? E enfrentam problemas semelhantes também, Mm. e diferentes de outros países, embora a urbanização seja um fenômeno mundial, né? Então, trazer o CEPTET para o Brasil nesse evento, né, através da conferência da ICA
e nós vamos aproveitar e realizar juntos aqui também um primeiro encontro CEPTED no Brasil, tá certo? Me parece ser fundamental para a gente mostrar para, sei lá, para o público, para os administradores no Brasil, para os políticos, para a polícia, para todos os arquitetos, urbanistas, que existem outros caminhos, Mm. né? Que outros caminhos são possíveis. Então, essa conferência tem a função de apontar caminhos, tá certo? E desenvolver, obviamente, a base da metodologia aqui no Brasil. Qué Essa é bonito. Me gusta mucho, Percival. Qué bonita la mirada que tienes de la conferencia y en ese sentido tú hablaste tan bonito de las ciudades para las personas y con las personas, que es el alma de Septet, ¿verdad? Que Septet tiene el foco puesto en el ser humano, en el peatón, en la persona que camina la rúa, que para él es súper sí. importante, como decía Jane Jacobs. Entonces te quería preguntar, en esa línea, con esos temas, con ese título de la conferencia, ¿qué temas vamos a ver en la conferencia? ¿De qué se va a hablar en esta conferencia? Então, os temas que eu vejo, nós estamos desenvolvendo isso em conjunto com a ICA, né? Nós estamos agora desenhando o evento, tá certo? Estamos escolhendo temas, etc. Mas a minha visão é justamente essa. Se você olhar o desenvolvimento do CEPTED ao longo desses últimos 25 anos, podemos até falar de antes, né? Se for contar desde a publicação de Jane Jacobs, quando ela começou a publicar, são mais de 40 anos, tá certo? Se a gente contar todo esse período, o CEPTED evoluiu, tá certo? E quanto mais ele evolui, mais ele vai chegar perto das pessoas, mais ele vai exigir a participação das pessoas, a opinião das pessoas, a experiência das pessoas nas várias localidades, nos vários locais onde ele pode ser aplicado, tá certo? Nas cidades, principalmente. Então, eu vejo o enfoque, isso como sendo um pano de fundo, um tema, vamos dizer assim, geral, né? O desenvolvimento das cidades sustentáveis e seguras, como a gente falou, pelas pessoas e para as pessoas, tá certo? E você pode, se você esbarrar nisso, você vai falar de ações do Estado, da legislação, do sistema judiciário, da polícia, da mobilidade urbana, da recuperação de áreas degradadas, né? Nossas cidades têm muitas áreas abandonadas, degradadas, onde a criminalidade se desenvolve com mais facilidade, não é? Vamos falar de habitação, vamos falar de saúde, tá certo? Serviços públicos e mesmo da participação privada no desenvolvimento imobiliário das cidades, regularização fundiária, tem uma série de aspectos. Eu diria até, Macarena, me perdoe, eu pensaria até em falar em um urbanismo CEPTED. Seguro, seguro que sí. Né? Creo que hacia allá vamos. Então, esse urbanismo CEPTED seria o tema geral, e todas essas áreas têm subtemas que podem ser desenvolvidos, podem ser mostrados, né, aqui no Brasil, para que as pessoas tomem conhecimento disso e nos ajudem a desenvolver. Exacto. Né? E, às vezes, estamos falando de áreas que são novos caminhos. Né? Às vezes, a gente não tem certeza desses caminhos. Nós precisamos de gente pensando no assunto, aplicando e desenvolvendo, nos ajudando a desenvolver isso. Então, acho que essa é o que eu vejo como temas gerais aqui para o nosso evento aqui no Brasil. Qué bonito, Percival. Y detrás de toda esta iniciativa de que ustedes compitieron con Australia, compitieron con Estados Unidos para ganar, ser la cumbre de la conferencia, y la ganaron, Sí. los felicito, fantástico, Veja. porque son grandes ciudades con las que tuvieron que competir para poder, y grandes equipos de CEPTED, y ganaron ante el concurso de la International Septet Association ser la sede para la conferencia.
detrás de esto se está formando un grupo liderado por Percival muy importante que va a ser la ICA Chapter Brasil. Cuéntanos de qué se trata eso y cómo las personas que nos están ayudando podrían formar parte de tu grupo. Eu nem encaro os Estados Unidos, a América ou a Austrália como competidores, né? Na verdade, eles são contribuintes, eles contribuem para o desenvolvimento. Mas nós estamos falando aqui de São Paulo, por exemplo, de uma cidade de 12 milhões de habitantes e um conglomerado urbano, né? Incluindo as cidades vizinhas que já estão cornubadas, né? Como a gente fala, estão juntas, de quase 25 milhões de pessoas, né? Então, é realmente um conglomerado urbano com muitos problemas e muito importante que seja olhado, né? Esse evento vai ser uma oportunidade. Agora, o capítulo CEPTED, né, que a gente aqui está chamando de Organização CEPTED Brasil, tá certo? Veja bem, existem várias, e a gente está estudando esse assunto, existem várias iniciativas CEPTED no Brasil. Já houveram várias. Eu até vou dar um testemunho pessoal aqui. O meu primeiro contato com o CEPTED, há 20 anos atrás, ou pouco mais ou pouco menos do que isso, foi justamente um trabalho feito em Olinda, no Recife, em Pernambuco, tá certo? Financiado pelo Banco Mundial, cuja autoria foi sua, né? A supervisão, a coordenação do trabalho foi sua. Esse foi o primeiro contato que eu tive com o CEPTED. Achei aquele trabalho excelente, maravilhoso, e isso me incentivou a continuar estudando, tá certo? Para continuar buscando informação. E assim, aqui no Brasil, o que a gente pretende? A gente pretende que a organização CEPTED Brasil não seja apenas uma plataforma de divulgação do CEPTED. Isso também, mas a gente pretende que seja uma referência no estudo, no desenvolvimento, na aplicação do CEPTED, na formação de pessoas, na formação de líderes CEPTED, né? Nas diversas esferas das cidades, da administração pública, da população, tá certo? E onde os profissionais possam se encontrar, os profissionais e os beneficiários, né? Os usuários, possam se encontrar e trocar experiências e nos ajudar a desenvolver isso aqui no Brasil. Eu vou citar aqui, se você me permitir, o evento que a gente está organizando, o evento CEPTED, que vai ocorrer em outubro aqui no Brasil, está sendo uma oportunidade incrível para que a gente estabeleça relacionamento com instituições de ensino aqui no Brasil, algumas já com iniciativas importantes na área de urbanismo, que nós estamos procurando integrar e trazer para o nosso lado, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui, que é o INSPER. O INSPER é uma escola de administração absolutamente bem conceituada no Brasil. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas podem procurar pelo site INSPER, né? Eles têm um laboratório, dentro da escola de administração, existe um laboratório para o futuro das cidades, tá certo? Esse laboratório ele é dirigido por um sujeito chamado Tomás Alvim, com quem a gente já teve vários contatos, tá certo? E, recentemente, a questão de 2, 3 semanas atrás, eles desenvolveram um trabalho muito extenso, envolvendo arquitetos, urbanistas, pessoas que trabalham com as comunidades aqui no Brasil, que se chama Guia Social do Urbanismo. Um trabalho excelente, uma iniciativa que precisamos mais dessas iniciativas aqui no Brasil, e nós estamos costurando com o INSPER, né, através do Tomás Alvim, a participação deles no evento, e não só isso, um desenvolvimento conjunto no futuro. Porque o CEPTED ele complementa certas coisas que as pessoas muitas vezes estão fazendo na área do urbanismo, tá? E nós temos muita confiança e muita esperança nesse desenvolvimento junto com o INSPER, tá certo?
Até esse trabalho depois eu vou disponibilizar. Ele é gratuito, inclusive, o guia. E é um trabalho excelente, tá certo? Qué Eu lindo, acho Percival, que porque también SEPTED complementa la seguridad, complementa el trabajo de las policías, complementa el trabajo de la criminología, la antropología, la psicología, el urbanismo también, obviamente, es una metodología interdisciplinaria. verdade. Então, mas muitas vezes essas áreas todas não se falam, tá certo? Existe um problema de diálogo entre essas áreas, né? Sei lá, o pessoal de urbanismo não fala com o pessoal de segurança, o pessoal de segurança não fala com o pessoal da arquitetura, a arquitetura não fala com o pessoal da legislação e da polícia, e assim vai. Então, a gente pretende ser esse canal. A gente pretende ser o canal que une essas áreas todas numa visão que leve a metodologia à frente, tá certo? E é claro, para isso a gente conta com toda a experiência sua, não só sua, mas de toda a ICA, de tudo que a ICA já desenvolveu ao longo desses anos, né? E por isso estamos fazendo esse trabalho em conjunto, graças a Deus. Qué Muito bacana, bueno, viu? Percival, nos encanta. Bueno, quiero agradecerte tu tiempo. Yo creo que dimos mucha información importante. Todos los televidentes que nos estén viendo en este programa especial dedicado a la conferencia ICA pueden seguirte en tus redes sociales. Percival está en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn. Le pueden escribir directamente. Así es que muchas gracias por ser un líder, E, Percival, y te deseamos mucha suerte. e eu queria só fazer um último convite a Mm. todos os nossos colegas na América Latina, como fora da América Latina, nas outras partes do mundo, para que compareçam ao evento no Brasil. Oportunamente, a gente vai começar a fazer as divulgações de como vão ser as participações de todos, mas convidamos a todos a participar, é muito importante essa participação. Muito obrigado, Macarena, pela oportunidade, e muito obrigado a todos, e um abraço a todos e saúde a todos. Abrazo, chao, Percival, nos vemos. Que esté muy Nos vemos. bien. Chao, chao.